Ai, ai. Eu sempre sou bem repetitiva quando eu começo essas lives. Mas é porque eu acho que é tão importante quando a gente começa já agradecendo. Então, quero agradecer muito, 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 muito. Eu acho que hoje eu vou começar agradecendo a todas e todas que vieram antes de mim. Né? Quero agradecer a minha ancestralidade. Quero agradecer a todas as pessoas que proporcionam esse encontro aqui, né? Que a gente possa estar aqui. É tanta gente, né? Se a gente for pensar bem, uma cadeia imensa de gente que faz com que estejamos aqui. Especialmente, eu quero agradecer a Roberta Bonfim, que toca a Lugar de Vistas já há 9 anos. Estamos no mês de aniversário desta revista, que nem é mais revista, né? Ela até me disse isso, me esclareceu. Isso, olha, era, né? Era uma revista que eu sabia, mas deixou de ser. Com tanta diversidade, com tanta coisa acontecendo, com tanto ativismo e ativistas envolvidas e envolvidas nessa grande rede, de fato, eu acho que é uma rede, né? Uma grande rede de ativismo. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão e desejar assim, vida longa a essa iniciativa que Roberta teve há 9 anos e que parece que vai continuar por muito mais ainda. Muito, muito grata. A Casa da Aurélia agradece. Na cabeceira do rio, seu livro de cabeceira aberto solta as águas que enchem o meu açude. Na cachoeira das páginas eu te encontro a miúde, Oxum. E quando a água não cabe, a cada peixe eu falo, pode avançar a barragem e se espalhar pelo mundo, e se espalhar pelo mundo. Molhar o chão, virar vapor, subir no ar, beijar o céu, brincar nos olhos de alguém que se comoveu ao te ler também. Oxum. E quando a água não cabe, a cada peixe eu falo, pode avançar a barragem e se espalhar pelo mundo, e se espalhar pelo mundo. Molhar o chão, virar vapor, subir no ar, beijar o céu,
brinca nos olhos de alguém que se comoveu ao te ler também. Oxum. Gente, essa é uma canção do Abdoral Jamacaru, que eu amo. Abdoral Jamacaru, ali, aqui, né? Estamos aqui, Cariri, fazendo essa ponte maravilhosa com a Cláudia Rejane, que eu chamo para vir aqui, para a gente conversar um pouco, passar algum tempinho juntas aqui. Cláudia, bem-vinda. Eu quis começar. Você me escuta direito? Você está me escutando? Você me escuta? Sim. Ah, ótimo. Então, Cláudia, eu estou muito feliz, tá? Da gente estar juntas aqui nessa live. É a casa da Aurélia, é a minha casa virtual. Não tão virtual assim, aqui nesse lugar Artivistas, né? Eu já apresentei, nos apresentamos. Eu estou aqui na casa da Michele Tágira, estou morando com ela atualmente. Essa casa da Aurélia tem sido uma itinerância, passando por várias casas de outras pessoas, outros artistas. Enfim, e uma coisa muito bacana que tem acontecido nesse trajeto que eu tenho feito, nessa trajetória, né? Tem sido os novos encontros, além dos reencontros, os novos encontros, e aí você me chega, né, assim, eu não esperava, eu fui convidada ali pela galera da Vila, aí do Cariri, aí do Crato, como é que é o nome da escola? Eu sempre esqueço o nome que é do Padre Ágio, né, o nome Padre Ágio, que é um nome tão poderoso, né, nesse lugar, e que foi dar o nome a essa escola, que é uma escola de arte, né, escola musical maravilhosa, que fica aí no Crato. E aí, Dani Dejade, Kennedy Saldanha, Maria, toda essa galerinha maravilhosa, né, me convidou para passar um tempo com você conversando. A gente foi apresentada uma a outra numa noite dessas aí para falar sobre Maria do Espírito Santo de Araújo. E essa Maria, ela fez esse link íntimo entre nós duas, né? Porque não é só uma conversa, não é só uma informação sobre uma mulher que existiu de fato, né? Na história do Ceará, causou tanto, causou polêmica, né? Que, praticamente está na fundação da cidade onde você nasceu, que é Juazeiro do Norte, né? Ela, junto ali com o padre Cícero, e eu fui convidada há muitos anos, né, a interpretar essa mulher no cinema, pelo Volney Araújo, que fez uma grande pesquisa aí. Enfim, são tantas coisas, e também a minha família é do Cariri, eu achava que eu não era, entendeu? E aí, aos poucos, eu vou percebendo ao longo dos anos que o Cariri ficava me chamando o tempo todo: ei, vem cá, ei, sempre tinha um fato, uma coisa acontecendo, e esse foi talvez o mais evidente, assim, para mim, né, esse filme, que, enfim, está numa história muito particular aí da região, né? Então, tudo isso para dizer que eu estou muito grata em estar com você aqui mais uma vez. Bem-vinda. Ô, minha querida, uma alegria imensa. Agradeço imensamente ao universo, né, e às pessoas que foram responsáveis por esse nosso encontro. Então, como você falou no início, muitos nomes poderosos, né? Você citou aí o nome da Beata Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, mas você já chega também com, de início, né, dessa conversa, dessa live, com dois nomes também altamente poderosos, né? Primeiro lugar, Oxum, nossa mãezinha, né? A mamãe das águas,
a mamãe da fertilidade, da beleza, da vaidade feminina, né? Oxum é um arquétipo assim maravilhoso, né, da nossa tradição afro-brasileira, né? Aí dessa nossa cultura tão rica. E outro nome poderoso, Abdorá Jamacaru, né? Então, fazendo essa ponte, né? Fazendo essa ligação aí, nossa, lembrando também da conversa, da live que tivemos recentemente sobre a Beata Maria de Araújo, né? Lá na Vila da Música. Então, é uma alegria muito grande, né? Um prazer imenso. Também já era outro nome muito poderoso, Marta Aurélia, né? Já era sua fã pelo seu trabalho musical, né? Pelo seu trabalho na rádio universitária, pelo seu trabalho então no filme Milagre em Juazeiro, nem se fala, né? Ainda mais pelas coisas também que você me colocou, né? Em relação a esse filme, da relação com essa personagem e com essa região aqui, com essa cidade de Juazeiro. Então, é uma alegria imensa estar aqui conversando com você e deixar aqui também minha saudação às pessoas que estão ouvindo, né, que estão nos vendo, e vamos conversar. Vamos conversar. E assim, tem o outro nome poderoso também, que é o Padre Ágio, né? Padre Ágio tem uma presença aí no Cariri que, imagina, ele viveu que quase um século, não é? Ele partiu Exatamente. já com mais de 90 anos. Cláudia, nós tivemos uma conversa tão maravilhosa que antes da gente se conhecer, na verdade, né? Que a gente foi se conhecer assim, cara a cara, né? Numa live. E eu me lembro que essa conversa que nós tivemos numa tarde, ela foi uma conversa tão incrível, porque eu não esperava, de fato, né? Estar em contato com alguém, com essa história que você traz consigo, e com essa ligação também, com essas figuras todas, né, que a gente citou aqui. Então, eu fiquei muito desejando, e é por isso que me deu vontade de te convidar, né, para uma live aqui. Claro que a história do filme foi muito forte para mim, e falar da Maria Madalena, que eu esqueci o segundo nome, Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, é extremamente importante para mim. Interessante que a cada dia que passa, vai ficando mais. Não é uma coisa que ficou para trás, né? O filme eu fiz no final dos anos 90, mas a importância que isso vai tendo na minha vida é uma coisa que segue, né? Segue não crescendo. E à medida que isso segue não crescendo, que eu vou, talvez, muitos talvezes, eu vou me encontrando talvez mais com essa figura icônica aí, mítica, né? Eu também, ao mesmo tempo em que eu vou me reencontrando com a minha ancestralidade, ao ponto que hoje eu posso dizer que eu estou quase sabendo quem é meu povo aí no Cariri. Eu achava que eu não era do Cariri, né? Mas a minha família materna é do Cariri, e eu fui entender que eu só fiz nascer em outro lugar, mas que, de fato, tudo, e talvez por isso o Cariri ficava me chamando aqui e acolá, e eu não entendia o que era esse chamado, né? Mas, enfim, é tão louco começar a conversar contigo, porque eu vou enveredando por caminhos que eu não sei mais onde é o ponto de partida, mas eu quero trazer, assim, para a tua história, né, assim, essa via, né, assim, eu quero retornar para encontrar contigo num ponto onde você começa a sua história no Cariri, começa a sua história aí, no seu lugar, né, no Juazeiro do Norte. Depois a gente chega em outros lugares, mas eu sei que a tua origem é uma origem também que está aí, em você, de uma maneira tão presente, tão forte. Queria que você começasse a falar um pouco sobre isso, assim, sobre a sua origem, e aí a gente segue. Tá certo. Então, como você falou, da sua origem ser no Cariri, e isso ter uma força, né? A minha origem também é numa cidade bem pequena daqui do Cariri, chama-se Grangeiro, né? Uma cidade bem pequenininha entre Caririaçu e Vaze Alegre, uma cidade com um açude enorme. O açude era maior do que a cidade,
E eu fui criança nessa cidade, né? Também por um acaso eu nasci em Juazeiro, mas a minha família é dessa cidade. E aquele açude para mim assim era um idílio, né? E até quando eu era criança eu ficava assim muito preocupada como é que as pessoas das cidades grandes que não tinha praia conseguiam viver sem o açude, né? Sem água. Então, meu Deus, como é que o povo de São Paulo vive? Eu ficava assim com uma pena, assim, uma piedade tão grande das pessoas de São Paulo, de outros lugares que não tinha. Um lugar que tinha praia, não, né? Porque a praia era bem legal. Então, sempre teve essa presença. Por isso que eu me emocionou muito quando você começou com essa música belíssima, né? De Abdoral, que se chama Oxum, porque para mim tem um significado muito grande. Então, eu cheguei em Juazeiro, eu cheguei bem criança, né, com 7 anos de idade. Todo mundo chega em Juazeiro de alguma forma, né? Nos caminhos de Juazeiro nunca ninguém se perdeu, como diz o hino dos Romeiros, por causa da luminária da Mãe de Deus das Candeias e por causa de um bocado de outras coisas, né? Então, em Juazeiro, cheguei criança em Juazeiro e também ainda criança comecei em movimentos sociais, né? Comecei, como eu falei para ti, era a época da campanha das eleições diretas, né, 1984, e eu estudava numa escola, conheci um professor. Primeiro que eu era toda diferente, né? Assim, na época eram os menudos, não tinha os menudos, né? As meninas tudo enlouquecida pelos menudos. E eu gostava de Nelson Gonçalves, gostava de Nelson Cavaquinho, gostava de Chico Buarque de Holanda. Então era assim um pouco incompatível minhas conversas com as meninas da minha idade. E aí conheci o movimento de esquerda, né? O movimento político. Em 84 era o auge da campanha das diretas, né? E o Brasil inteiro estava se mobilizando. Em Juazeiro também tinha grupos, né? Assim, pessoal ligado na época também já à construção do Partido dos Trabalhadores e os movimentos sociais, movimento estudantil, né? Então me liguei rapidamente. Em 84 eu tinha 12 anos e aí eu entrei nessa corrente, né, que era a Convergência Socialista, que era uma das correntes do PT, e era uma organização trotskista, comunista, internacionalista e um bocado de outros istas. E a partir daí eu fui construindo minha vida social assim dentro da região a partir da esquerda, né? Então quem conhece quem conhece Cláudia Rejane aqui na região do Cariri sabe que é uma pessoa ligada ao movimento de esquerda, né? A Convergência, estive na fundação do PT, depois saímos do PT, estive na fundação do PSTU, mas sempre ligada com essas questões culturais, né? Movimentos culturais também, movimentos de resistência em vários fronts, né? Em várias em várias perspectivas, em várias dimensões, nessa dimensão política, na questão do movimento social, mais ligada agora ao movimento de mulheres, né? Sou membro da Frente de Mulheres do Cariri, e aí é uma outra coisa também sobre a qual a gente pode falar, né? A região do Cariri é lamentavelmente conhecida nacionalmente como uma região de muita violência contra a mulher, né? E isso é uma coisa que está também lá na nossa ancestralidade, né? Então, a minha vida na cidade de Juazeiro é ligada, em primeiro lugar, a esse movimento político, né? Depois, muito fortemente no movimento estudantil. Fui fundadora do DCE, da URCA, né? Já como estudante da URCA, reestruturamos o Centro Acadêmico de Letras, e aí fundamos o DCE. Como professora, tive na fundação também de vários sindicatos, né? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação particular e o Sindurca, que é um sindicato bonito, assim, de muita luta, que é o Sindicato dos Professores da URCA, mas muito fortemente mesmo aí ligado com o movimento de mulheres, com a Frente de Mulheres do Cariri, principalmente. Enfim, ligada a várias frentes, como você falou, né, a questão das mulheres, né, feminista também. E aí eu fiquei pensando aqui nessa figura, né, que para mim eu conheci como uma personagem, né, assim, numa ficção. Só que essa figura vinha da realidade, né, ela existiu de fato, que é a Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. E eu gostaria de fazer um link aí, o que você
faça esse link, né? Você falou da questão das mulheres, o Cariri é uma região onde o Brasil conhece como uma região que pratica muita violência contra a mulher, né? Assim, de vez em quando isso sai nos noticiários, a gente fica sabendo de coisas, embora eu ache que o Brasil inteiro né, tem isso, né? Traz, infelizmente, essa marca, né, do feminicídio, da violência contra a mulher de diversas maneiras, né? Agora, pensando isso, a região do Cariri, você disse, isso está na nossa ancestralidade. Como é que você verifica onde isso vem na ancestralidade, né, esse vínculo e esse link? E também pensando na Maria de Araújo, que foi aquela mulher com aquelas características, uma mulher humilde, negra, analfabeta, enfim, com todas essas características de uma pessoa que a maioria das outras não dava muito espaço, muito valor, mas ela ali, dentro da sua história, ela também me parece que fez uma resistência, ela enfrentou a igreja, ela enfrentou as autoridades, né, da época. Então, é possível fazer aí uma ligação entre essa figura, a questão da ancestralidade, né, e as práticas de violência contra a mulher contemporâneas. Então, é justamente porque a gente tem que compreender o que é ser mulher nessa sociedade, né, que a gente vive. Como é que o ser mulher ele se constitui, não é, nesse contexto dessa sociedade que nós vivemos. E a sociedade brasileira é uma sociedade que foi constituída com base na violência de gênero, né? Tem uma poesia uma poetisa extraordinária de São Paulo chamada Luísa Romão. Ela tem um livro belíssimo, um livro chamado Sangria, né? Que é um livro muito muito peculiar, que ela vai dizer isso, né? A primeira poesia, ela diz: a colonização começou pelo útero. Então, o nosso processo de colonização aqui do território brasileiro começou pelo útero, não é? Começou com uma grande violência contra a mulher, o que eu chamo de matricídio, né? A nossa civilização, na verdade, essa civilização ocidental judaico-cristã, ela se constitui com base num grande matricídio, né? Como assim esse matricídio? No Brasil, por exemplo, o padrão de masculinidade que nós temos é o colonizador, é o bandeirante, né? É uma masculinidade absolutamente destrutiva e tóxica, que começa com o senhor da casa grande, né? Tendo filho com as escravas e colocando seu próprio filho para trabalhar como escravo. Não é? Então, isso é uma grande violência. E esse matricídio, é o matricídio em todas as dimensões. É o extermínio das nações originárias, né, dos povos indígenas. É a tentativa de invisibilidade e de silenciamento, né, de aniquilação da cultura negra, né, do povo negro, que tem essa herança terrível aí no Brasil, é uma mancha na nossa história, a escravidão, é uma mácula muito grande a escravidão na nossa história, não é? Então, essa colonização do Brasil começou pelo útero. Quando os portugueses chegaram aqui, foram as nossas ancestrais as primeiras que foram violentadas, né? Então, nós temos aí o mito do Ceará, por exemplo, que é o mito de Iracema, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos negros como a asa da graúna. Bonito, né? Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nos frondes da carnaúba. É uma coisa bonita, sem dúvida, é um poema muito belo. Mas é um poema que retrata uma visão idealizada, né? A realidade não foi tão bonita assim. Chegou Martim, né? Viu Iracema, a Virgem, a Terra Virgem, aí beberam um cauim, e aí ficaram de boa, namoraram, e nasceu Moacir, o primeiro cearense, né? Lamentavelmente não foi dessa forma, foi uma forma muito violenta, foi com base na violência, não é? Contra nossos ancestrais, as mulheres indígenas.
Então, aqui no Cariri, é muito comum as narrativas das nossas irmãs, né, de cujas avós foram pegas no dente de cachorro. Então, elas foram pegas no dente de cachorro, né? A própria, as mulheres negras, né, que Tem as pegas no laço deixavam... também, né? Essa expressão Sim, pegas no laço também, né? Que também se refere a uma situação parecida igual. pois é, então aí já traz essa pega no laço, né? Pega no dente de cachorro, já traz esse histórico de violência, né? Das nossas ancestrais. As mulheres negras que amamentavam os filhos dos senhores, né? Deixavam de amamentar seus próprios filhos para amamentar os filhos dos senhores. Era a mucama, como diz aquela música do Cidade Negra, né? A mucama na cama do patrão, era para, né? Era a mulher de cama e mesa. E as mulheres europeias também que vieram, né? Tem o livro da Ana Miranda, né? Que é uma escritora cearense maravilhosa. O livro chama Desmundo. Ela fala sobre isso, né? O livro narra a história da colonização pela ótica das mulheres, né? A Oribela, que não queria casar, foi obrigada a casar com aquele homem, né? E essa violência que era também. Então, a violência que ocorreu com a Beata Maria de Araújo, essa mulher teve o túmulo dela violado, né? O túmulo dela foi violado. Então, para além dessa questão religiosa, né? Muita gente diz assim, não me interessa por esse assunto, porque isso é uma questão que tem a ver com religião, tem a ver com religião, mas é uma questão fundamentalmente de direitos humanos. Como disse a Nilce Costa e Silva, né? Que é aquela pesquisadora, tem um livro dela, chama A Mulher Sem Túmulo, né? Ela é um direito humano fundamental, o direito ao descanso. A pessoa morre, o seu descanso, o seu repouso eterno, né? O corpo precisa desse descanso. Então, essa violação do túmulo da Beata Maria de Araújo foi uma coisa muito grave, né, que ocorreu. Essa política de silenciamento e de invisibilidade, inclusive física, né, que a igreja protagonizou aí durante todo esse tempo. Então, o meu encontro com a Beata Maria de Araújo veio também por essa via, né, do movimento social, da Frente de Mulheres. Todos os anos nós íamos para Barbalha, né, a partir de 2013, por conta do Pau da Bandeira, né, da festa do Pau da Bandeira, que aí tem essa simbologia muito forte também, que as mulheres vão para a festa do Pau da Bandeira pedir casamento, né, Santo Antônio, me dê aqui um matrimônio, né. Mas aí é uma forma também da gente questionar que matrimônio é esse, né? Que as mulheres estão querendo. É qualquer matrimônio, elas vão procurar um marido, mas contraditoriamente, Barbalha é uma das cidades onde o índice de violência contra a mulher é o maior, né? Assim, em termos de Ceará, de Brasil e tudo. Então, as relações, né, que a gente pode fazer em relação a essa violência é porque a violência é constitutiva da nossa sociedade. A colonização do nosso território foi uma violência, ela começou pelo útero. O processo de invisibilidade, não é? E de silenciamento da memória, isso é algo constitutivo em relação a todas as mulheres, todas mesmo, né? Mesmo as mulheres ricas, mesmo as mulheres que estão em determinados espaços de poder, mas enquanto gênero, não é? Todas as mulheres têm algum tipo de situação de opressão, né? Então, são essas várias formas de violência que nós passamos na nossa ancestralidade, que nós passamos ainda hoje e que transpassou também essa violência de forma muito brutal o corpo, não é? E o sangue de Santa Beata Maria de Araújo de Juazeiro. Martinha, você está sem áudio e eu não consigo liberar aqui de jeito nenhum. Oi, estou aqui. A pessoa sem áudio, né? Olha só, você me falou, me passou uma informação de que o padre Cícero teria tomado a iniciativa
de, sei lá, houve um encontro, houve um encontro com parte do corpo da Maria de Araújo, né? Ele teria ficado guardado, acho que a cabeça e tal. E, bom, o corpo nunca mais foi visto, né? Assim, não se sabe onde ele está, né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, sobre essa iniciativa do Padre Cícero, sobre se nem essa parte do corpo foi reencontrada, né? E se houve algum movimento nesse tempo para tentar reaver esse corpo, o que aconteceu, e se não há pista nenhuma acerca disso. Só retomando um pouco aqui a história, né, para contextualizar, é só para a gente lembrar do que foi o chamado Milagre de Juazeiro, né? Em 1889, por ocasião da comunhão, né, da Beata Maria de Araújo, o Padre Cícero, quando foi ofertar a hóstia a esta jovem devota, ela não pôde deglutir a hóstia, né? Justamente porque essa hóstia se transformou em sangue. E esse fenômeno não foi a primeira vez que ocorreu. Várias pessoas narram e testemunham, né? E ela própria fala lá no inquérito que houve, que desde muito criança ela se comunicava, Jesus Cristo se comunicava com ela, né? Ela tinha visões com Jesus, e ele dizia que ela muito tinha que sofrer por seu amor, né? Então, e ela apresentava também os estigmas da crucificação de Cristo. Existem alguns fenômenos semelhantes na história da cristandade, né? São Francisco das Chagas, não é? E um papa é um santo italiano, que eu não me recordo o nome dele agora, Pio III, eu acho, que também apresentava estigmas e que tinha visões, né, também com Jesus Cristo, e não em relação aos estigmas, mas Santa Teresa d'Ávila também, né, tinha essas visões, Santa Joana d'Arc tinha visões, e essas visões, elas são narrativas comuns, né, na história do cristianismo. E a Beata Maria de Araújo também narra que tinha essas visões, né, com Jesus Cristo desde criança, e ela apresentava os estigmas da crucificação de Cristo. Então, nesse momento em que ela tentou deglutir a hóstia se transformou em sangue. Então, o que ocorreu? Vieram, não é, o bispo, que é narrado lá no filme, não é? O bispo é o Roberto Bonfim, né, que faz o Dom Joaquim. Então, o bispo Dom Joaquim, que era o bispo na época, mandou uma comissão investigar o fenômeno. E essa primeira comissão, que eram dois padres, né, dois homens teólogos da igreja, chegaram em Juazeiro, foram investigar os fenômenos e atestaram que aquele sangue era um sangue misterioso, que não havia explicação científica, se ajoelharam diante da Beata Maria de Araújo, que era, como você falou, uma mulher pobre, né, negra, semi-analfabeta, costureira, artesã, que participava das Irmandades das Beatas, que esse movimento da Irmandade das Beatas já tinha sido instituído pelo padre Mestre Biapina, né, e continuado pelo padre Cícero. Eram comunidades de mulheres muito sábias, né, mulheres importantes naquela comunidade. Muita gente pensa assim, essas mulheres pobrezinhas, coitadinhas, elas eram oprimidas pela religião. Não era bem assim. Né? Elas eram importantes, ensinavam, né? Elas eram professoras, era quem catequizava as crianças, quem cuidavam dos órfãos. Então, elas tinham um papel social muito importante dentro da comunidade. Então, é importante entender esse contexto, né? O que aconteceu. Então, quando essa primeira comissão veio e atestou que aquele era um sangue misterioso, portanto, não havia explicação científica para o fenômeno. Né? Se houvesse um pouquinho de boa vontade, não diz lá, né? Bem-aventurados os homens de boa vontade. Os homens naquela época da igreja não estavam com muito boa vontade, né? Na verdade, eles queriam a todo custo desqualificar, né? Desmerecer e desqualificar o fenômeno como um milagre. Então, ele começou, né? Dom Joaquim não aceitou
essa primeira comissão, mandou outra comissão para poder atestar que o fenômeno era embuste, né? Então, daquela santa de Juazeiro, né, como noticiavam os jornais na época, transformou-se a beata em coisas assim terríveis que se diziam sobre ela, né? Negra, solerte, farsante, estigmatizada, pseudo-estigmatizada, que toma bons goles de cachaça após fingidos êxtases, né? Essas eram as palavras do Padre Gomes em relação a ela, né? Outras atribuições assim absolutamente racistas, né? Transformando ela numa espécie de animal, né? Chamando ela de macaca, essas coisas racistas, né? Que ainda hoje existem. Então, ele mandou essa segunda comissão, né? Num processo absolutamente de cartas marcadas. Então, a segunda comissão atestou que o fenômeno não era milagroso, né? Não havia fenômeno miraculoso nenhum, e que aquilo era um embuste, era uma farsa. E ela foi condenada, ela ficou até morrer. Quando ela morreu foi em 1914. Ela ficou presa, né? Ela sofreu tortura, ela foi, né, profundamente maltratada e as pessoas proibidas de falar em seu nome, de falar no milagre, né? Então, nesse momento da violação do túmulo, foi em 1930 que ocorreu. A igreja violou o túmulo da Beata Maria de Araújo. A violação de túmulo, para quem não sabe, é um crime gravíssimo, né? É um crime de ordem muito grave, está lá no Código Penal, vilipêndio de túmulo, além de ser um pecado mortal dentro da própria teologia da igreja. Então, nesse momento em que o túmulo dela foi violado, foram avisar o Padre Cícero. Ele conseguiu recuperar uma parte do crânio dela e uma parte do cabelo. E guardou essa relíquia numa urna, registrou no cartório e levou este segredo para o túmulo. Justamente com medo de retaliações, porque se a igreja soubesse que havia essa relíquia, este relicário guardado pelo Padre Cícero, ia haver muito mais retaliações do que houve, porque ele foi suspenso de ordens, ela foi presa, o povo de Juazeiro sofreu muito o povo de Juazeiro sofreu com essa história, porque foi silenciado. Quem pronunciasse o nome da beata, quem dissesse que era milagre, poderia ser punido com excomunhão, né? Então, excomunhão hoje é uma coisa que não tem tanta força, mas na época, imagine, né? Você narra também lá, quando você falou comigo sobre o seu processo, né, a sua relação com o filme, quando você desceu né, lá na praça, que as pessoas, né, ficavam tocando você, lhe pedindo a bênção, né, querendo vendo em você alguém especial, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, continuasse, né? Porque eu fiquei muito impactada com isso, né? Eu até te falei que, assim, quando a gente foi exibir o filme para os romeiros, imagina, milhares de romeiros, no centro de Juazeiro do Norte, num telão gigante, a gente num palco, assim, alto, e aí, no final do filme, nos créditos do filme, os créditos passando, e as pessoas rezando fervorosamente. E quando nós descemos do palco, vieram para mim e eu fui vestida para matar. Eu fui propositalmente, eu me vesti muito distante da personagem, justamente porque eu já intuía, já imaginava, né, assim, que se há tanto fervor, tanta fé, era possível que isso acontecesse, né? Então eu fui vestida de uma maneira meio esquisita, para não haver nenhum tipo de relação. Não teve jeito. Ninguém olhava para mim fisicamente, eu acho. Né? Eles viam, de fato, a representação da Maria de Araújo. E aí, pedindo a bênção e tal, aquelas coisas todas. E aí eu fiquei pensando assim, como esse imaginário é poderoso, né? que é construído nessa região, como a fé é poderosa, como mobiliza tanta gente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você que falou que o seu encontro com a Maria de Araújo se deu, o aspecto social foi muito forte, né? Assim, você como militante, como ativista, feminista, e vendo essa mulher resistindo, né?
Enfim, assim, mas como é que essas pontas se conectam, né, e se afinam aí com essa força tamanha? Não sei se eu me fiz... É, Pois é, então, voltando um pouco para a questão anterior, só dessa coisa da relíquia, né? E essa relíquia ninguém sabe onde está, né? Então, a bandeira, né, a palavra de ordem do movimento aqui é justamente onde está Maria de Araújo. É algo que nos interessa particularmente saber, né? Então esse movimento já vem de um tempo, né? O movimento é composto de movimentos sociais, né? Nós da Frente de Mulheres do Cariri, tem o GRUNEC, né? O Grupo de Valorização Negra do Cariri, a OAB também, de Crato de Juazeiro, está conosco, né? Porque é uma questão também de direitos humanos. O pessoal da tradição de cultura popular, né? Os reisados, as lapinhas, o pessoal das bandas cabaçais, né, de Juazeiro. Então, esse movimento já vem há um tempo. Foi aprovada agora, né, recentemente, a lei que obriga as instituições públicas da cidade de colocar, ao lado da figura do Padre Cícero, colocar também a figura da Beata Maria de Araújo, né, tendo em vista que ela foi protagonista do fenômeno, né, extraordinário, e já é resultado, né, também aí desse movimento. Então, em relação a essa questão que você falou da resistência, é muito interessante essa questão que você traz, né? Muito importante para a gente entender que existem várias formas de resistência. Existem muitas formas de resistência. A resistência dela, embora ela estivesse presa, ela não pudesse fazer, entre aspas, absolutamente nada, nada no sentido do que a gente está acostumado a entender como ação, né? A ação. Nós, hoje, do movimento, nós vamos às ruas, nós, né, fazemos atividades fazemos passeatas, ocupações nos espaços urbanos, fazemos mil coisas desse tipo, como resistência, não é? Aquilo que nos oprime. Mas no caso da Beata Maria de Araújo, qual foi a resistência dela? A resistência dela foi o silêncio. Ela entre aspas, se resignou, mas de que forma? Porque ela não tinha outra forma de resistência. Então, a resistência dela foi no silêncio. E isso me lembra o princípio, não budista do Rimsa, que é a ação pela não ação, que é um princípio muito interessante, do budismo tibetano. A ação pela não ação, que foi praticado, por exemplo, por Gandhi, pelo pastor Martin Luther King, fazendo essa relação aí, que você propõe em relação a essas formas de resistência e fazendo um paralelo aí com os movimentos sociais. Existia um profundo, e existe ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, uma sociedade extremamente racista, como diz Caetano Veloso naquela canção Haiti, não é? Lá, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal, né? E americanos são tipicamente americanos. Então, o racismo americano é uma coisa estrutural e terrível, né? Então, o movimento pelos direitos civis, né? O que acontecia? Os negros eram absolutamente violentados, né? Toda hora, todo momento, tratados como animais pela polícia, ainda hoje são, tá aí as cenas recentes, né? Do racismo estrutural americano e brasileiro também, precisamos dizer isso, né? O racismo brasileiro é tão terrível quanto o americano, com formas variadas e diferentes, né? Existe um genocídio hoje da juventude negra das periferias. E o pastor Martin Luther King, o que é que ele dizia, né? Se deixem prender, né? Deixa as cadeias entupirem de gente. Quando não tinha mais cadeia para colocar os negros que faziam seus protestos pacíficos, então a sociedade americana teve que decidir, né? Vai construir mais cadeias ou vai mudar as leis, né? E foi aí onde
algum resultado teve, né, dessa luta do povo negro pelos direitos civis. É uma forma de luta, né? É uma forma de resistência. Eu não estou dizendo que é melhor nem pior, mas existem muitas formas. Existem revoltas armadas, né, que também... Oi? Não, eu estava aqui pensando, assim, que dessa forma de resistir no silêncio, porque o silêncio ele pode ser extremamente eloquente, né? Ele tem um poder, assim, de quando você quer demais saber uma coisa e a pessoa não fala, sabe, aquilo é muito cruel, é muito terrível, né? Enfim, acho que tem esse silêncio, né, da Maria de Araújo, mas antes do silêncio, teve momentos que ela, de fato, ela disse o que era para ela, né? O padre da comissão, por exemplo, né, uma das falas, não está em estado de graça. Quando essa comissão, acho que foi a segunda comissão, que ela tinha que provar que o milagre iria acontecer quando colocasse a hóstia na boca, né, sobre a língua dela, e não aconteceu. E aí ela disse, não aconteceu porque o padre, que era o padre da comissão, né, não está em estado de graça. Isso foi, né, me parece que que ela poderia, com medo, digamos, né, com medo de uma retaliação, com medo de ser, sei lá, de sofrer uma violência, que seja, não dizer, mas ela disse. Né? Então, assim, eu acho que nos momentos de dizer, ela diz, de falar, né, ela fala, e no momento de calar, ela cala, e o silêncio e a fala são duas maneiras de expressar algo que ia totalmente contra, né, aquele pensamento hegemônico da igreja na época, né, do poder. Mas eu queria me remeter também, agora, um pouco, assim, eu me lembrei de outra Maria, que é a Maria do Carmo Forte, que a Maria do Carmo Forte, ela é uma das pessoas que prestam depoimentos no filme do Volney, e eu fiquei bem tocada com o encontro com ela, que se deu, inclusive, depois, que eu já tinha, né, feito o filme, e eu só conheci o livro dela depois, como o livro da Nilce Costa e Silva só foi escrito um tempo depois, né, assim, então muitas narrativas vieram depois, que vieram acrescentar, né, assim, e a Maria do Carmo fez um movimento tão interessante, porque ela é uma paulista, né, estava lá nos seus estudos, nas suas pesquisas, né, eu acho que da área de psicologia, e lá, ela soube da existência, né, que teria existido essa mulher no Cariri, e ela veio de lá, fez essa mudança, né, tão grande na vida dela, atraída por essa figura, e ficou no Cariri, né? Então, eu estou pensando sabe, nesse movimento que acontece, que muda a vida das pessoas, né, uma figura, né, assim, como no caso a Maria de Araújo. Então, assim, que repercussão, né, afora esse caso particular da Maria do Carmo e de tantas outras pessoas, né, assim, como você e outras pessoas no Cariri, atualmente, como é que se configura essa repercussão? Ela ainda é viva, embora tenha vivido num outro século, né, inclusive, mas ela está aí viva, embora o corpo tenha sido, né, o túmulo tenha sido violado e o corpo desaparecido, mas ela está viva, me parece, né? Então tem uma vida, tem uma coisa viva que está aí, que resiste também, afora a própria resistência da figura em vida, né? Mas tem uma resistência que é uma resistência outra, né? De uma outra, não sei, a gente vai falar de espiritualidade, como é que é? A gente vai falar que essa tem a ver com essa fé também do povo, e aí tem um encontro, né, tem um ponto de contato entre a ciência, né, os cientistas, né, que estão nesse lugar, e outras formas, né, de expressão, né, dessa resistência, dessa fé, enfim, nem sei mais o que dizer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre o que está vivo hoje, que tem a ver com essa figura no Cariri, porque eu também penso que tem uma coisa com a região, né? Tem uma coisa com esse lugar, tem algo nesse lugar que favorece essa existência, essa resistência.
Realmente este lugar tem algo especial, né? E só quem conhece é quem sabe. Este lugar, este vale, abraçado por esta chapada do Araripe, né? Aqui é o Vale Encantado dos Cariris, dos índios cariris. E embora existissem todos esses discursos de que os índios foram exterminados, de que eles morreram, mas não morreram coisa nenhuma, né? Eles estão aqui. E não é só no hino do Crato, o hino do Crato começa dizendo, né? Flor da terra, ó sol em berço esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri. Então, os guerreiros da tribo Cariri, eles estão aqui, eles estão em todos os lugares, os encantados, né? Eles nos constituem, eles fazem parte de nós. Eles estão em nós somos eles. Não existe muito esse dentro e fora, né? Esse dentro e fora, eles e nós é muito relativo e é extremamente tênue, né? Essa linha. Nós somos o povo Cariri, em todas as formas, né? Aí na canção, os cariris estão nas canções, os cariris estão nos passos dos irmãos Aniceto. Caetano não fala, quando ele fala dos filhos de Gandhi, né? Dentro daqueles turbantes dos filhos de Gandhi tem todo o mistério, pois dentro daqueles chapéus do reisado do Mateus, né? Dentro daqueles rosários ali, daqueles véus, daquelas mulheres, está todo o mistério do planeta, né? Então, eu me identifico muito com Caetano quando ele fala dessas coisas da Bahia. Eu me vejo assim, falando dessas coisas de Juazeiro, né? Quando ele diz, quem é ateu e viu milagres como eu, né? Então, quem é ateu e viu milagres como eu vi em Juazeiro, né? Tantos milagres que, como ele diz, quem descobriu o Brasil foi o negro quem viu, toda crueldade, mesmo assim ainda produziu milagres, né? Então, eu sinto muito quando Caetano fala essas coisas, né? Em relação à Bahia também, que tem essa força religiosa muito grande. Eu sinto muito isso em relação a Juazeiro. E como você falou dessa coisa do dentro e do fora, né? A Maria do Carmo Pagã Forte. Olha outro nome, né? Outro nome potente. Pagã. É demais. A Maria do Carmo, que é outra. Pagã. Que, gente, como assim pagã? E forte. É impressionante, assim, né, não há coincidências, né? Assim, são sincronicidades, né, que favorecem esses. Exatamente, não há coincidências. Eu acho que a mãe dela já sabia, né? Aqui ela veio. Quando uma pessoa nomeia, não é, um ser, intuitivamente ali ele já está dizendo ao mundo a que foi que ela veio. E ela veio com uma missão extremamente importante, né? Na última live que nós fizemos, no dia 24 de maio, nós fizemos o aniversário da Beata Maria de Araújo, né? Todo ano, só dizendo, né, que a gente tem um movimento pela reabilitação da memória da Santa Beata Maria de Araújo. E todo ano a gente está fazendo o bolo do aniversário. Não tem o bolo do Padre Cícero? Todo ano tem a seresta, o bolo do Padre Cícero. A gente faz também o bolo da Beata Maria de Araújo, né? Entramos com ela no Memorial Padre Cícero, né? Fizemos uma encenação teatral, né? Fizemos a entronização do Sagrado Coração de Maria de Araújo no Memorial Padre Cícero. Entramos com ela na Igreja da Matriz, num altar. E é muito natural, sabe? As pessoas de Juazeiro, elas entendem demais essa linguagem. A gente chegou na igreja com o altar e as pessoas rezando, cantando os benditos. Isso é uma coisa muito normal para o povo de Juazeiro, né? Então, quando a gente entrou na igreja com ela, na procissão, né, com ela no altar, aí as pessoas diziam, quem é essa santa? Aí elas mesmas respondiam, é a Beata do Milagre, né? Então é uma coisa que tá muito latente, né? Porque é essa pulsão, essa coisa que foi silenciada, essa coisa que foi jogada nas sombras. Então, o sentimento que nós temos é que a nossa história não foi contada. A nossa história, a história de Juazeiro ainda não foi contada. A nossa história toda precisa ser contada, né? As nossas narrativas, né, dos vários, diversos povos do Brasil, né, dos povos originais do Brasil, que não têm as suas narrativas de fato, né, contadas. Começaram a ser contadas agora, né? Porque
tem muita gente vindo contar a sua história, né? Aqui e acolá a gente está sabendo, tem os livros que estão sendo publicados e as narrativas próprias, né? Agora, assim, a gente está terminando o encontro. Ai, minha nossa, eu queria ficar mais tempo aqui contigo, mas nada que não se resolva numa série que possa vir aí mais adiante, né? Mas eu fiquei com uma coisinha aqui, que eu sempre fico, porque, assim, a figura do padre Cícero, ele é uma figura muito forte, muito poderosa no Cariri, né? Assim, enfim, não só no Cariri, né? Para o mundo, né? Mas nesse fato, né, que envolveu a presença dos dois, tanto do padre Cícero quanto da Beata Maria de Araújo, e com toda essa polêmica, né, com toda essa questão relacionada às mulheres, né, o apagamento das mulheres, e aí a gente vai pensar na coisa do silêncio, pelo menos tem né, no mínimo tem duas formas de ver esse silêncio, um silêncio que é o silêncio aquele que você cala a pessoa para ela não falar, mas no caso da Maria de Araújo, eu penso que o silêncio dela era um silêncio que falava, né, não era um silêncio que calava, de fato. De qualquer forma, na relação com a figura do padre Cícero, ela foi, né, ela foi deixada de lado, ele perdeu lá os seus direitos, mas ele permaneceu no imaginário das pessoas de uma determinada maneira, talvez mais forte do que Maria de Araújo, não sei. Mas eu queria que você falasse só rapidamente, assim, como é que numa pergunta simples, quem protagonizou o milagre? Foram os dois? Foi ela? Foi ele? O que significa isso, esse protagonismo, né, para hoje, né, para o que a gente está vivendo hoje. Né? Aqui. Está ouvindo? Essa resposta requer a resposta à pergunta: o que é um milagre? Se for em relação ao fenômeno da hóstia, o fenômeno aconteceu no corpo dela. Então, ela é protagonista do milagre. E uma das grandes, né, contribuições que a Maria do Carmo trouxe foi essa. Ela disse num seminário com o Memorial Padre Cícero cheio de gente, né? Tinha umas 1000 pessoas lá, e ela falou numa dissertação de mestrado, disse que ela era a santa, que o milagre tinha ocorrido no corpo dela, né? Isso é um fator, essa é uma questão, é uma possibilidade de interpretação. Agora, se você considera o milagre como algo mais amplo, né, como a própria cidade, porque tudo isso tem a ver com uma questão identitária muito forte, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é esse povo de Juazeiro? Tem os slogans, né, Juazeiro, terra de fé e trabalho, a Meca do Cariri, a Jerusalém do Cariri, né? Mas quem é esse povo? É um povo que reza e trabalha? É um povo que reza e trabalha, mas um povo que luta também, que faz festa, né? Tanto que tem as expressões da cultura popular, o reizado, as lapinhas, o dia de Nossa Senhora das Candeias, a festa o pessoal dos reizados lá na frente brincando, o nome é Brincante de Reizado, né? Então tem uma dimensão religiosa, mas tem a dimensão dionisíaca também, lúdica, né? Porque só rezar e trabalhar ninguém aguenta, não, minha gente. A vida não é só rezar e trabalhar, não. Aquilo que você falou, não tem dentro e fora, né? Tá tudo junto. O que é sagrado, o que é profano, né? Que a gente chama de sagrado e profano, tá tudo ali, na mesma experiência, né? No mesmo. Eu tô aqui pensando, assim, me deu vontade eu me lembrei que eu vivenciei algumas coisas aí, né? Entre do Crajubá, entre Crato, Juazeiro e Barbalha, que foi muito legal. Isso que eu falei, assim, que, gente, a região ficava me chamando e eu não dava bola, eu achava que era só para viajar, para conhecer, para estar com os meus amigos e amigas, não sei o quê. Não era só isso, né? Mas, enfim, eu tive a oportunidade maravilhosa, um presente, de apresentar um evento chamado, acho que chama ai, minha nossa, foi um festival, era na época que Fernando Piancó era o secretário da Cultura do Crato. Chama! Né? O nome é Chama mesmo, Chapada Musical do Arari. Isso, e eu apresentava a programação, gente, numa mesma noite, foi incrível,
shows do Hermeto Pascoal com os irmãos Aniceto no mesmo palco. Foi a coisa mais linda e maravilhosa. Imagina eu no palco, aqui nas coxias, ali com eles, né? Cássia Eller, aquele show, ela e os 4 violões, e os violões, ela e os violões, e Chico Science na mesma noite. Foi uma noite poderosíssima na Chapada. E afora isso, estava a Cátia de França, que eu completamente tombada por ela. A Cátia de França estava concorrendo no festival. Eu não acreditei, aquela mulher, aquela bruxona, né, que subia no palco. Primeiro ela beijava, né? Ela se abaixava, pedia licença e beijava o palco, e aí sim ela entrava maravilhosa, né? Assim, e assim, a festa de Barbalha também, que eu tive uma ocasião que eu também apresentei, e aí tinha essas figuras maravilhosas, assim. Enfim, então, em vários momentos, né? Vários momentos, assim, que eu encontrei essas figuras que está falando desse aspecto da cultura, né? Que é o aspecto dionisíaco. Isso também eu experimentei em algumas vezes, né? Afora essa outra história, né? Que tem a ver com o aspecto mais do sagrado, digamos assim. Eu me sinto muito grata, muito grata, muito grata. E sabendo agora, olha só, vou dizer aqui, minha nossa, com muito respeito, muita consideração, né, que talvez eu seja xocó daí da região, mas eu ainda estou, assim, com algumas informações para colher, para confirmar, né, de qualquer forma, eu estou aí e quero fazer uma referência ao pessoal do movimento da Retomada Cariri, que é um movimento muito bacana, que envolve muita gente, né, assim, e é uma galera que está pesquisando muito, interagindo muito para poder retomar mesmo, né, retomar todas essas narrativas, né, e as identidades e tudo mais, e que é tão, imagina, se o Cariri já é assim, imagina com as retomadas todas acontecendo. Então é isso, quero agradecer ao Valdivino, que faz parte da Retomada Cariri, porque ele está me passando muita informação, e outras pessoas que fazem parte desse movimento também, o Joedson, a Wanda Batista, a Mariana Cambirimba, a Rebeca Menezes, e muitas, muitas, muitas outras pessoas. E dizer para você que a gente, infelizmente, está chegando aqui no fim do nosso encontro, Cláudia, e eu estou, mais uma vez, muito, muito grata, muito feliz de estar contigo, e espero que a gente se reencontre outras vezes para continuar, porque essa conversa só começou, não tem fim. E o que você quer dizer aqui para a gente finalizar? Fique à vontade. Porque tudo isso aí que você está falando, né? Esse pessoal do movimento de retomada, pois seja bem-vinda de volta, né? ao nosso povo originário. Porque, assim, quem escuta um pouquinho o Ayrton Krenak, né? Quem ouve essas vozes dos nossos povos originários, entende o que está acontecendo. O que a gente chamou de civilização, para onde foi que levou essa civilização? Para onde foi que essa civilização nos levou? Nos levou para Auschwitz, nos levou para os gulags, né? Nos levou para a Segunda Guerra, para a bomba, né? Nos levou para esse grande matricídio, esse grande suicídio coletivo, que é essa sociedade absolutamente inabitável. Esse nosso mundo está inabitável, né? E para esse genocídio que está acontecendo no Brasil agora, né? Exato, porque esta pessoa, né, que ocupa temporariamente, se todas as deusas quiserem, muito temporariamente, esta cadeira da presidência, é uma metáfora muito terrível, né? Uma metáfora macabra de tudo isso que a gente falou aqui. É a configuração aí do genocídio, do etnocídio que foi com o povo indígena, né? É a escravidão, que é uma mancha grande, né? Desde lá os abolicionistas já falavam isso, tem a poesia de Castro Alves, né? Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tamanha infâmia e cobardia.
Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Muito antes de ver roto na batalha do que servires a um povo de mortalha. Então, a escravidão foi uma mortalha para o povo brasileiro, né, para o povo negro, e nós estamos com a escravidão aí na presidência da República. A ditadura militar foi uma coisa terrível, né, que silenciou, que calou. Esse país estava encontrando um caminho decente, maravilhoso, estava de cabeça erguida, né, lá com os centros populares de cultura da UNE, com a reforma agrária, com a educação pela base de Paulo Freire. Né? Paulo Freire era o ministro da Educação, que fazia parte da equipe do Ministério da Educação do governo de Jango, né? E aí vieram esses visitantes e mudaram os nossos planos, né? Instituir essa história sangrenta aí que massacrou o nosso povo, e nós estamos com a ditadura militar na presidência da República. Esse extermínio dos povos originários é um negócio que eu nunca pensei em ver na minha vida. A Fundação Palmares, governada por uma pessoa que é contra os direitos dos negros, o Ministério das Mulheres, uma pessoa que é contra os direitos das mulheres, o Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa que está ajudando os madeireiros a exterminar com a floresta, não é? Mas tudo isso é algo que nós temos aí no nosso DNA, né? Na nossa ancestralidade, e que nós precisamos resolver. Nós precisamos resolver essas questões aí. E essa pessoa aí que ocupa com esse genocídio aí em relação a essa questão sanitária é uma herança macabra de tudo isso, mas nós vamos encontrar o nosso caminho. E qual é o nosso caminho? É o caminho de volta, né? Como diz Adinardo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. É um caminho de arro, minha irmã. É o caminho de volta para a floresta, né? É o caminho de volta para plantar, para colher, para cuidar da água, para cuidar do povo, das mulheres. Muito lindo, seu maracá. Abra aí o microfone para a gente ouvir o sonzinho do maracá. O microfone está desligado. Oh, beleza. Arô!